programa Mercado e Ação, o seu programa das terças-feiras, sempre às 22 horas e 30 minutos, com reprise nas quintas-feiras, 23 horas e 30 minutos, e sábados às 8 horas da manhã, com transmissão simultânea pela internet. Caso você não possa nos assistir pela televisão, acompanha pelo computador, site poatv.net, e ainda também você pode nos assistir pelos sites de mídia social, como o Facebook, como o YouTube. Hoje nós vamos receber Ailton da Silva Júnior, Ailton Rodrigues da Silva Júnior, consultor de empresas na área de gestão da qualidade, e vamos receber também o advogado Anderson Rossi, com quem nós vamos falar sobre o direito do consumidor. Fique conosco, retornamos num instante. O programa Mercado e Ação de hoje recebe Anderson Rossi, advogado, já advogando aí há mais de uma década aqui em Porto Alegre, né? Já há mais de uma década. década. Do estado também, sócio de Rossi Advogados. Antes de nós conversarmos com o Dr. Rossi, vamos ao nosso quadro de criança desaparecida. Você já está vendo na tela a imagem de Jennifer Gabriele Atkinson Martins. Essa menina tem 11 anos, ela desapareceu agora no dia 23 último de agosto, na Vila Dique, em Porto Alegre. Ela desapareceu de casa e não foi mais vista. Então, se você tiver qualquer informação, qualquer pista que possa ajudar, ligue para o DECA, Delegacia Especializada da Criança e Adolescente, no telefone 0800 64 26 400 ou 21 31 5731 ou ainda 8464 6960, ambos com DDD 51. Voltamos ao Rossi. Rossi, nós vamos falar hoje sobre consumidor, é isso mesmo? Perfeito, isso mesmo. Quem é o consumidor? Bom, consumidor é toda aquela pessoa que utiliza produto ou serviço. É uma definição do próprio Código de Defesa do Consumidor. Quem consome produtos ou serviços. É o consumidor final do produto. É o consumidor final do produto ou do serviço. É muito importante, são duas coisas distintas. Por que a empresa, ou uma pessoa jurídica, ela se equipara à pessoa física nisto? Na verdade, a pessoa física ou jurídica, ela pode estar dos dois lados da relação. Ela pode ser consumidor ou fornecedor, serviços ou produtos. Eu não sei se foi justamente essa a sua pergunta, mas... Vai depender se ela adquire para consumo ou para outro tipo de uso. Sim, tanto serviços também, né? Até uma própria prestadora de serviços, ela também consome outros tantos serviços e outros tantos produtos para poder prestar o seu serviço. E com fornecedor de produtos também, a mesma coisa. Então ela está dos dois lados da relação. Normalmente ela é fornecedora de produtos e serviços. A partir do Código de Defesa do Consumidor, surgiu uma indústria de danos, uma indústria do dano moral, aliás, de tudo que é tipo de dano. A alma passou a ter dor, enfim, várias situações que a gente sabe que tem um pouco de exagero, algumas são reais, nem todas as empresas são sérias, mas nem todas elas, e muitas delas são sérias, a maior parte é séria. Mas virou uma indústria isso, não? Com certeza. Na verdade, não sei se pode se chamar de indústria. Foi algo que vem se falando agora, recentemente, até o próprio judiciário utiliza essa situação da indústria do dano moral. Se criou esse nome, mas eu te pergunto, por que indústria? Será que existe realmente uma indústria do dano moral? Ou será que os consumidores estão mais cientes dos seus direitos? E uma vez que eles estão mais cientes dos seus direitos, obviamente eles vão buscar o judiciário para reparar uma situação em que não lhes foi atendido como deveria ser, um desequilíbrio. Mas muito pertinente esse termo indústria do dano moral, que é algo que se tem visto muito no judiciário, falado nas próprias decisões, em que se quer frear a indústria do dano moral. As grandes corporações também vêm trazendo na sua defesa a indústria do dano moral para lá, a indústria do dano moral para cá. Qual é o pressuposto para a existência de uma indústria? Matéria-prima. Se existe uma indústria do dano moral, é porque talvez a matéria-prima no Brasil seja farta. E é repetitivo. Sem dúvida. O processo é repetitivo. O processo é repetitivo. São os mesmos processos, as mesmas empresas. Algumas empresas já têm salinhas próprias no fóruns, até para resolver algumas situações de forma amigável.
enfim, ou dentro do próprio processo, mas enfim, se existe a indústria do dano moral é porque a matéria-prima é farta no Brasil. Nós falamos do equilíbrio nessa relação. Quando fala do equilíbrio, tu tem uma parte forte e uma parte fraca. Sim. Um frágil, o outro hipersuficiente. Claro, via de regra, o consumidor é o hipossuficiente nesta relação. É quem tem menos condições de saber os seus próprios direitos, em que pese a nossa legislação, de uma forma geral, vede a alegação do desconhecimento da norma. Mas reconhecendo que as grandes corporações têm mais poder econômico e certamente têm os seus departamentos jurídicos e a respectiva orientação, tem-se o consumidor como a parte hipossuficiente, a parte mais fraca da relação. Existe o hábito da justiça passar a punir, vamos dizer assim, vamos usar esse termo, passar a punir ou com multas mais altas, com penalidades mais graves, à medida em que os fatos passam a se repetir com os mesmos autores? Lamentavelmente, na prática, não vejo isso acontecendo. Para quem acredita em fantasmas, trazendo de novo a situação da indústria do dano moral, penso que o próprio judiciário tem essa capacidade de frear esta indústria do dano moral, corrigindo os valores das indenizações. Se uma indenização ela é ínfima, num patamar baixo, eventualmente ela já está inserida no orçamento da grande corporação e ela continua adotando a mesma conduta. Ela não modifica a sua conduta e, com isso, continua prejudicando o consumidor. Por quê? Vamos falar com números abstratos. 100 consumidores lesados, 1, 2, 10 vão entrar com ação. Sim. Outros 90 não vão entrar com uma ação buscando uma reparação do dano moral. Então, a indenização ínfima acaba por estimular esta manutenção dessas condutas. Isso aí lembra, os mais antigos, as correções do BNH, na prestação da casa própria, em que existia uma correção, claro, os valores eram ínfimos, mas existia uma correção bastante alta e não chegava a 5% dos que entraram na justiça para reduzir o valor. E os outros 95% passavam a pagar. Justamente. Claro que não se está a defender indenizações em valores estratosféricos. Mas existiram. Já existiram, foram reduzidos. Foram reduzidos justamente por aquilo que se chama de indústria do dano moral. É óbvio que não se está aqui a defender, como acontece nos casos da Common Law dos Estados Unidos da América, que a gente ouve falar e relatam das indenizações milionárias. Não é isso que se está a defender. Mas uma indenização de vamos falar de números redondos novamente, uma indenização de R$ 1.500 não vai cumprir o seu caráter pedagógico, porque a função também da indenização é o caráter pedagógico, é fazer com que a empresa repense a sua conduta e venha tratar o consumidor com o devido respeito. Então, R$ 1.500 talvez já esteja contabilizado, como nós estávamos falando agora há pouco, mas não 300 mil, quem sabe 35 mil. Na primeira vez, os 35 mil não vão pesar no bolso da indústria. Isso não pode ser considerado também como um enriquecimento sem causa? Sem justa causa? Sim, sim. Se ela for demasiada com o bem tutelado, vamos pegar, por exemplo, uma inscrição indevida nos órgãos de restrição de crédito, e aí nós temos que ver também quem é a vítima, porque também a vítima, ela tem um padrão de consumo, justamente, ela tem um hábito de renda. Exatamente. Então, o padrão da vítima influencia na indenização. Então, sim, não para uma pessoa que ganhe talvez R$2.000, uma indenização de 35, ela é bastante acima do razoável. Não estamos discutindo a penalização a quem paga. Talvez quem pague pudesse continuar pagando um valor alto e vai a algum fundo de reparo coletivo, alguma coisa nesse sentido, mas não toda verba não toda indenização, que não justificaria. Na verdade, a ideia é que a reparação vá todo para a vítima do dano. Então estamos lançando uma tese nova. Não penso que seja nova, acho que já é algo que a gente já vem batendo nessa tecla há bastante tempo. Mas existem valores mínimos e máximos que estão, algum padrão, algum referencial hoje? Lamentavelmente não existe nenhum referencial, ou talvez nem lamentavelmente, né, porque há que se analisar o caso a caso, né. Bom, mas nós estamos abordando a justiça, principalmente pequenas causas, onde cai a maior parte dos casos, a justiça comum. Mas nós temos também órgãos administrativos de proteção ao consumidor
que demandam buscar acertos e compor ajustes e que reequilibram isso também, como PROCON, a Delegacia do Consumidor, DECOM, a Delegacia do Consumidor, PROCON, que é o órgão de Estado, né? E o PROCON tem sido bem ativo nessa situação. Administrativamente, ele tem chamado as empresas e as empresas têm respondido positivamente para o consumidor. Contudo, o PROCON ele não tem esse poder coercitivo da indenização. O que a pessoa busca? Ela busca um restabelecimento da situação anterior. Isso é extremamente subjetivo, é o que nós chamamos de restabelecer o status quo ante. É extremamente subjetivo esse restabelecimento, vai depender, a dor, o sofrimento, vai depender de cada um. Então, para restabelecer, é difícil monetariamente fixando um valor. Que dica tu dá para o nosso consumidor de forma a ele se prevenir da situação? Olha, Luiz, vou te ser sincero, está cada vez mais difícil se prevenir de algumas situações, principalmente nas situações, por exemplo, de inscrições indevidas nos cadastros de restrição de crédito, porque às vezes a pessoa nem sabe que ela foi inscrita e ela não tem contrato algum com a empresa, e isso acontece. Acontece por quê? Porque nós sabemos que existem vendas de cadastros, eventualmente a pessoa perdeu algum documento, e aí sim, se ela perdeu algum documento, é interessante que ela faça os registros nos órgãos, inclusive o próprio SPC e o Serasa disponibilizam essa situação de registro de perda dos documentos, para que ela não seja inscrita indevidamente daqui a pouquinho por uma aquisição feita no nome dela. Digamos, não seria indevido a inscrição, é indevida, mas com a conivência. Na verdade, não com a conivência, mas por culpa exclusiva de um terceiro, digamos assim, Sim, que utilizou indevidamente os dados. Se a pessoa sabe que perdeu um documento, não registra, não toma providência, ela colabora para o fato. Foi no mínimo negligente, sem dúvida. Por isso, a grande dica fica aí. Perdeu seus documentos, registre, faça o registro de ocorrência, por mais que não seja um caso de polícia, mas enfim, registre perante os órgãos SPC e Serasa e faça o registro da ocorrência. Legal. Recebemos aqui hoje Anderson Rossi, advogado, com quem nós conversamos sobre o direito do consumidor ou o equilíbrio no consumo. Fique conosco que retornamos num instante.